Deixar todo mundo entrar. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa live do Columbia University Alumni Club de São Paulo, o clube dos ex-alunos da Universidade de Colômbia. Hoje temos o prazer de lhes apresentar o muito admirável José Aliperti, fundador e presidente da Escola Mais. Finalmente, um evento sobre educação, né? Para aqueles que estão conosco pela primeira vez, queria avisar que temos tido lives muito especiais semanalmente desde abril. As gravações das lives estão disponíveis nas nossas mídias sociais. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn e no YouTube. Todos os nossos convites por e-mail contêm os links das nossas mídias sociais na parte inferior. Sigam a gente e curtam as nossas páginas, lá postamos todos os nossos eventos. Por último, gostaria de mencionar as nossas próximas duas lives. Na quarta-feira, dia 16 da semana que vem, será a vez da Silvia Brasil Coutinho, da UBS, junto com o economista-chefe do banco, Tony Volpone. Eles irão analisar o cenário atual no Brasil e na América Latina. É um evento, uma oportunidade muito especial de ouvir o que eles têm a dizer. Na quarta-feira, dia 23 de setembro, iremos receber o CEO mundial do Cantar Ibope, o José Colagrossi, que é membro do nosso board consultivo. Ele irá falar sobre a eleição municipal nas mídias sociais e, paralelamente, sobre o mundo das fake news e como ele opera, como ele afeta as eleições. Temos lives organizadas semanalmente até novembro. Esperamos ter vocês conosco em todas elas. O nosso moderador de hoje é o Cássio Beldi, que faz parte do nosso board, do board da nossa associação. Cássio, te passo a palavra. Boa live a todos. Ana, obrigado. Acho que essa agenda toda está existindo muito graças ao seu trabalho. Agradecer o que a gente reanimando aqui Colômbia no Brasil e nosso alumni todo. Toda semana a gente interessante e interessada. E há tempos, né, como você mencionou, a gente queria fazer um evento sobre educação. E na minha cabeça não tinha ninguém melhor para falar sobre educação no Brasil e a forma que, dificuldades e oportunidades que o Zé, chamando aqui já de Zé, José Aliperti, tomando a liberdade, o Zé é conhecido assim, foi executivo do mercado financeiro, como muitos aqui de CBS hoje estão, mas mudou para a educação, está há 15 anos. Acho que perdemos o Cássio. 15 anos, foi diretor do Porto Seguro. Eu estou aqui. Não está aqui? Ah, tá. Não, agora sim. Agora sim. Volta, tá de volta, que bom. Eu estava falando um pouco sobre sua história, Zé. E a que horas parou aqui? Que horas? Você falou que eu fui executivo do mercado financeiro, aí deu uma cortada, voltou no Porto Seguro. Voltou no Porto Seguro. Então, diretor e tesoureiro do Porto Seguro, né? Fundador de uma startup e desde 2006 no projeto da Escola Mais, uma rede de escolas que leva a educação de qualidade por um preço acessível, impactando absurdamente a educação no país, seja online, seja física. Tem uma plataforma recente, a Escola Mais Digital, que está com mais de 200 mil alunos cadastrados. Então, Zé, é um prazer ter você aqui, que você possa compartilhar conosco a sua história. Acho que todos aqui temos os alumni de Colômbia, temos pais, temos interessados no setor como um todo. Acho que se você puder compartilhar um pouco da sua história, de o que você encontrou no Brasil, qual a sua missão e quais são as soluções. Quer dizer, imagino que você vai trazer a solução para resolver a educação de 50 milhões de alunos hoje na rede pública e privada. Acho que a ideia aqui é um bate-papo, né, Zé? E também deixar aberto para as pessoas que vão fazendo perguntas aqui no chat, embaixo, e no final nós vamos fazer as perguntas para o Zé e trocar uma ideia aqui. Tá joia. Zé, obrigado. Conta um pouquinho aí da sua história e como que você chegou até aqui. Obrigado, gente. Obrigado ao Cássio e a Diana pelo convite. É um prazer enorme compartilhar um pouquinho da minha história. Posso dizer, por algumas pessoas que eu vi aqui que estão nos assistindo, do pouco que eu sei, né, sobre educação. Acho que não queria gastar muito tempo falando da minha história, o Cássio já abordou um pouco dela, mas acho que vale contar para vocês como é que eu fui parar no universo da educação, no setor da educação, porque não é a minha origem de formação e nem de carreira, então vou começar falando um pouquinho por aí.
como o Cássio disse, eu fui tesoureiro do Colégio Porto Seguro, né, que é uma escola grande, conhecida aqui de São Paulo, imagino que todos conheçam. Eu estudei no Porto Seguro quando era jovem e depois, quando eu tive filhas, coloquei as minhas filhas para estudar no Porto Seguro e aí, em 2006, surgiu um convite para eu fazer parte do conselho do Porto Seguro, né? Eu tinha trilhado uma carreira já dentro do setor financeiro, mais ou menos uns 10 anos, migrei para um negócio industrial, que era um negócio da minha família, e em 2006 recebi o convite para ir para a Fundação Mantenedora do Colégio Porto Seguro. Comecei a participar da fundação, fui me interessando pelo assunto, entrei meio que num movimento egoísta, por assim dizer, porque eu queria estar mais próximo do dia a dia, né, ou da educação das minhas filhas. E acabei me envolvendo bastante, era uma época, como eu disse, eu trabalhava com a família, era uma época que eu tinha alguma condição na minha agenda de me envolver mais, eu fui me envolvendo bastante com o dia a dia da escola, e em 2010 eu me tornei executivo da escola. Eu saí do negócio da família, trabalhar com família nem sempre é fácil. Eu saí do negócio da família em 2010, virei executivo do Porto Seguro e fiquei lá durante 2 anos, né? Então, de conselheiro e tesoureiro, esse movimento aconteceu muito rápido entre 2006 e 2007 até 2012, quando eu fui executivo, fiquei lá durante 6 anos. Saí do Porto Seguro, comecei um negócio em educação, né? Já tinha feito aí, em 2010, a minha virada, vamos dizer, da carreira de executivo, uma carreira mais tradicional, para o setor de educação. E aí, em 2012, eu comecei um primeiro negócio na área de educação, que era uma empresa que fornecia, a gente acabou encontrando um nicho no governo, a gente fornecia como se fosse um sistema de ensino para escolas públicas que trabalhavam com um programa na época do governo federal chamado Mais Educação, no momento em que o Brasil estava incentivando muito o aumento do tempo de permanência dos estudantes na escola. E aí o governo federal criou um programa através do qual ele direcionava recursos direto para as escolas, fossem elas da rede privada, da rede estadual ou municipal, e com isso as escolas estendiam a jornada dos alunos, né? E a gente fornecia um pouco de toda a estrutura pedagógica que era usada com esses alunos nesse período. E essa empresa começou a crescer, demorou para virar, quando virou e começou a crescer, foi aquela época, 2015, pré-impeachment da Dilma e tudo mais, e o governo federal cortou todo o investimento que ele fazia no Mais Educação, e nós perdemos 97% dos nossos clientes, quase 100% da nossa receita, praticamente do dia para a noite. Tive que fechar a empresa. E eu falo nós porque um dos sócios que eu tinha nessa empresa continuou comigo, e a gente decidiu que juntos a gente queria trabalhar com educação, continuar trabalhando com educação, e daí a gente criou o projeto da Escola Mais em 2016. Então, um pouquinho essa minha trajetória profissional até vir parar na Escola Mais. Não sei se eu esqueci alguma coisa que você acha que é importante. Cássio, vai me ajudando. Você conhece também um pouquinho aí da nossa história, você me ajuda. Eu acho que seria legal você contar um pouquinho, Zé, como é que você enxergou a sua inspiração para montar a Escola Mais, não só do ponto de vista do que nós temos de educação no Brasil, quer dizer, qual que é a problemática que você está buscando resolver, bem como inspirações que você também viu por aí, quer dizer, muitos dos aluminais que viveram em Nova York, acompanharam o que é Charter Schools, quer dizer, também uma solução do mundo onde há no Brasil, né, muita educação pública, grande maioria, né, mais de 80%, uma educação privada nem necessariamente de qualidade. Então, onde você enxergou essa situação do Brasil hoje? Como é que são os caminhos possíveis? Como é que você enxerga isso? Eu acho que, eu não sei se todos que estão nos ouvindo conhecem o setor de educação, então eu vou pedir licença para aqueles que conhecem mais, para traçar um pouquinho do contexto, porque eu acho que isso ajuda a explicar a tese da Escola Mais e aonde a gente entendeu que fazia sentido criar um negócio
com a tese que a gente criou. Então, voltando alguns passos atrás, né, gente, acho que o que é importante lembrar? O Brasil é um país que, sabidamente, não caminha muito bem na educação. E aí eu não estou falando necessariamente só da educação pública, mas da educação pública inclusive, né? A gente tem evoluído, se a gente for olhar a história do Brasil ao longo dos últimos anos, a gente tem evoluído, mas a gente evolui numa velocidade muito mais baixa do que aquela que seria desejada, vamos dizer assim, né? Então, para vocês entenderem um pouco do contexto, se a gente pegar alguns dados do mercado de educação, a gente sabe, por exemplo, que no último ranking do PISA, o Brasil ficou lá na 54ª, 58ª posição. A gente também sabe que uma parcela muito significativa dos jovens que se formam no ensino médio não detém os conhecimentos necessários nas duas principais matérias, aquelas que são avaliadas ao longo de todo o processo educacional, que é a matemática e o português. Não, se a gente for pegar, por exemplo, o português, a gente tem um pouco mais de 20% dos alunos que se formam no ensino médio dominam, quer dizer, ou aprendem o suficiente, aquilo que é esperado no final do percurso escolar. E na matemática é 9%. Né? Então, a gente tem uma gigantesca maioria, de 91% dos alunos que se formam no ensino médio não sabem aquilo que deveriam saber no final do percurso escolar deles, né? Então, isso mostra um pouquinho como a gente está, embora esteja melhorando, ainda está longe de chegar num lugar interessante do ponto de vista da qualidade educacional. Para falar um pouquinho mais de como é que esse mercado se comporta, né, para além da qualidade, o mercado de educação básica é um mercado que caiu um pouco o volume de alunos ao longo dos, sei lá, se a gente for pegar a evolução dos últimos 20 anos, perdeu matrículas, principalmente em função de uma mudança na nossa pirâmide etária, né? A população brasileira está envelhecendo, então a gente tem menos crianças na escola. O percentual de crianças que estão em idade escolar imatriculadas, esse percentual aumentou, né? Então, em números absolutos, a gente saiu lá em 2000 de aproximadamente 48, 49 milhões de matrículas na educação básica e chegou em 2019, com o último número que a gente tem, em torno de 43 milhões, né? Então, é um mercado muito significativo e o que a gente tem visto acontecer no mercado também ao longo dos últimos 20 anos é uma migração do público da escola pública para a escola privada, né? Então, se a educação básica perdeu uns 12% mais ou menos de matrículas ao longo dos 20 anos, a educação privada cresceu mais de 40%, né? Mesmo nos momentos de crise, a gente vê ou a educação básica crescendo menos ou se mantendo estável, mas ao longo do histórico dos últimos 20 anos, foram poucos os momentos em que caiu, né? E por que essa migração acontece? Em parte pelos motivos que eu expliquei, a qualidade ela é baixa, principalmente na escola pública. A gente teve um aumento de renda da população, né? Em especial entre 2005 e 2012, a gente teve um crescimento grande da nossa população de classe média, e a primeira coisa que o sujeito faz quando ele começa a ganhar mais é colocar o filho na escola particular, né? E essa migração favoreceu muito, esse aumento da renda favoreceu muito o mercado de educação privada. Então, assim, olhando para esse contexto todo, o que a gente entende? Que existe um grupo muito significativo de pessoas dentro do mercado de educação privada, e quando a gente olha para como a qualidade que esse público está recebendo na educação privada está, a gente percebe que não está muito diferente do contexto geral do Brasil, em especial quando a gente olha o recorte de mensalidades mais acessíveis. Quando a gente olha as escolas mais caras, aí é uma outra história, né? Mas, obviamente, o público também é muito menor. Então, a gente, se pegar o grosso da educação privada no Brasil, ele é feito por famílias de classe média. E a qualidade que essas escolas entregam para essas famílias, do ponto de vista educacional,
ela é equiparável ou pouca coisa melhor do que a qualidade das escolas públicas, né? Então, olhando esse contexto, a nossa tese de negócio, né? Contei essa história toda para chegar na tese de negócio da Escola Mais. A nossa tese de negócio é conseguir oferecer para este público de famílias de classe média que estão hoje estudando em escola particular uma educação que cabe no bolso dessas famílias, obviamente, porque senão ela não migra de escola, mas que oferece qualidade, coisa que hoje esse público não tem, né? Então, essa é a tese de negócio. A inspiração, ela, que é uma parte da tua pergunta, Cássio, ela acho que passa por uma série de coisas, né? Eu trabalhei muito próximo no Porto Seguro de um público de aproximadamente 20% dos alunos que eles têm, né? Hoje são os 1.600, 1.700 alunos, esses 20%, que são alunos que estudam com gratuidade lá, integral. E eu acompanhei de perto como a educação muda de verdade a vida, não só daquele estudante que está recebendo educação de qualidade, mas da família toda, né? Como a educação de qualidade impacta a família do estudante. E eu, quando criei uma primeira startup de educação antes da Escola Mais, eu escolhi trabalhar com a escola pública porque eu queria eu queria impactar esse jovem de classe média, média baixa, que está na base da pirâmide social, né, do Brasil. E, claro, com a Escola Mais a gente não está pegando a base da pirâmide, nós estamos pegando a base da pirâmide da educação privada, mas a gente está indo trabalhar com o público que mais precisa e que pode pagar, que é onde a gente consegue atuar. E então, um pouco daí que vem a inspiração, e a gente estudou muito vários modelos educacionais do tipo charter school nos Estados Unidos, ou olhando para as experiências de escola low cost, né, que é como se define esse tipo de escola que a gente trabalha hoje, que é uma escola que oferece qualidade com um custo mais baixo. A gente olhou muitos modelos, nos Estados Unidos inclusive, mas na África, que é onde nasceu esse modelo de low cost school, com um objetivo muito diferente do que se faz em outros lugares do mundo. Mas, enfim, um pouco passa por isso e, enfim, pela nossa vontade de transformar de verdade o cenário educacional brasileiro, né? A gente realmente acredita que com a nossa iniciativa a gente vai ser capaz de criar um novo paradigma na educação básica. Zé, e é bastante ambicioso, né? O que você acha que é uma boa educação de qualidade? Quer dizer, quais são os principais fatores que diferenciam uma educação de qualidade por uma educação de não qualidade? O que falta? Por exemplo, é integral? É bilíngue? É focado em habilidades? Como é que você enxerga alguns parâmetros mínimos de uma educação de qualidade? Ótima pergunta, Cássio. Quando eu digo para vocês que as escolas particulares que atuam com as famílias de classe média não entregam qualidade, o que eu estou dizendo, né? De onde eu tirei isso? Hoje a gente tem poucos indicadores, né? Ou poucos instrumentos que medem a qualidade educacional, e esse não é um desafio só do Brasil, mas vamos falar especificamente do Brasil. Então, quando eu digo que as escolas que atendem esse público são escolas ruins ou que não entregam qualidade, eu estou olhando para o Enem, que é um indicador que a gente conhece e que nos permite comparar diferentes escolas usando uma mesma régua, né? Quando a gente olha para a posição que as escolas, ou para a pontuação que as escolas que atendem esse público, em média, produzem no Enem, ela é uma posição muito parecida com a média das escolas públicas e muito abaixo da média das escolas com tickets mais altos. Então, quando a gente fala de uma educação de qualidade, a primeira coisa é, nós temos que fazer uma escola que custe barato, mas que consiga colocar o aluno no mapa do Enem, né? Ele tem que ter condições de concorrer ou de performar bem numa prova como o Enem, assim como um aluno que estuda nas escolas mais caras. Porque o mundo vai exigir isso desse cara.
seja na hora de entrar numa faculdade, seja na hora de prestar um exame da ordem dos advogados, ou seja lá o que for, você performar bem em exames como esse fazem parte do que a gente entende como uma educação de qualidade. E a outra parte é você estar preparado para enfrentar o mercado de trabalho, né? E isso significa você falou em bilíngue, né? Você dominar uma segunda língua é importante, e você ter o que se chama na educação bem desenvolvidas as habilidades socioemocionais, né? O que é habilidade socioemocional? É você ensinar o jovem a trabalhar bem em equipe, é você ensinar o jovem a persistir, é você ensinar o jovem a resolver problemas complexos para os quais muitas vezes não existe uma solução ou uma fórmula pronta e estruturada. Então, isso para nós é educação de qualidade. E aí, emendo um pouquinho do que eu acho que estava aí na tua pergunta, como que a gente faz isso, né? Como que a gente monta uma proposta de valor que ajude a atender essa demanda de educação de qualidade? Então, uma parte dessa proposta de valor, aí pensando especificamente naquilo que nós estamos fazendo na Escola Mais... Até aproveitando, tem uma pergunta aqui de qual seria o diferencial. Então, acho que você já pode, da escola, você já pode aproveitar e responder junto. Então, como é que a gente diferencia a proposta de valor da Escola Mais? A gente vai para regiões onde existe uma predominância e uma quantidade grande de escolas que atendem o público que a gente quer atender, e a gente entra nessas regiões oferecendo uma mensalidade parecida ou muitas vezes menor do que as famílias estão pagando hoje, com inglês todo dia, período integral, com 8 horas de permanência na escola no mínimo e até 12 horas sem nenhum custo adicional, né? Então, o que é isso? É 8 horas, no mínimo, é 8 horas de aula. Então, todos os nossos alunos assistem pelo menos 8 horas de aula por dia e podem ficar até 12 horas na escola sem custo adicional. Um computador por aluno, uso intensivo de tecnologia e uma proposta pedagógica muito mais atual, né? Que vai além do tradicional, que é a aula, que é o que as escolas fazem. A gente também faz aula, mas a gente faz uma porção de outras coisas. Então, a gente entra nos lugares em que a gente atua com esta proposta, praticando uma mensalidade que é muitas vezes menor do que o meio período das outras escolas. Então, a gente tem uma força do ponto de vista de proposta de valor muito grande, né? Eu acho que os números que a gente consegue produzir de interessados na escola e de matrículas falam por si só, né? Para vocês terem uma ideia, eu falei de mensalidade igual ou inferior, não falei o valor. A gente cobra hoje no ensino fundamental 2, né, o 6º até o 9º ano, R$ 730 por mês para tudo isso que eu falei para vocês, né? Período integral, até 12 horas por dia e por aí vai. Que é, como eu disse, em geral, 30%, 40% menos do que as escolas cobram para meio período. Tá? Inclusive, né, Zé, o próprio governo, né? Assim, não falta dinheiro, de fato, para a educação. Esse é um tema bastante controverso, né? Mas até uma pergunta que tem aqui é como é que essa conta fecha para a Escola Mais, não sei se me falha a memória, mas o custo de aluno por governo do Estado de São Paulo, se você puder refrescar quanto custa por aluno em período médio, período parcial, né, não integral, e como é que essa conta fecha, como é que entrega a educação de qualidade a esse preço, e as escolas públicas, que em muitas há um bom orçamento, a gente não consegue ter isso. Como fecha a conta é igual o segredo da Coca-Cola, eu guardo no cofre. Não, eu estou brincando, eu já conto para vocês. Vamos começar pela outra pergunta. Se a gente, aliás, é uma excelente pergunta, né? Um benchmark para o qual a gente olha bastante na Escola Mais é o custo público por aluno. E esse é um indicador que é bastante controverso, né? Existem várias formas de olhar para isso. O Estado carrega um volume muito grande de profissionais aposentados que eleva bastante esse custo. Mas, enfim, se a gente for pegar o que o governo gasta ou destina para a educação e dividir pelo número de alunos, a gente tem no Brasil um gasto médio que gira em torno de R$ 700 por estudante por mês, pensando que o governo trabalha com meio período, né? E se a gente olha para a cidade de São Paulo, esse gasto passa de R$ 1.000.
né? Ele é em torno de R$ 1.100, R$ 1.200, também para um meio período. Quando a gente fala de período integral, esse é um número mais difícil de apurar, porque a gente sabe que é uma quantidade menor de alunos, e a gente sabe até quantos alunos são, mas o governo não divulga qual é o investimento ou a despesa que está alocada exclusivamente para esse grupo de alunos. Então, a gente sabe quanto é o bolo maior, né? E aí, pensando na segunda parte, ou na segunda pergunta, né, que é como é que a gente faz para fechar a conta, eu volto uma série de passos atrás para dizer para vocês assim, olhando para esse contexto todo que a gente tem da educação básica no Brasil, eu não falei muito para vocês de como é o mercado de educação privada, como ele é pulverizado, como que as escolas surgiram e cresceram, e nem quero aprofundar muito nesse tema, mas basicamente o que a gente precisou fazer para viabilizar o modelo de negócio é rasgar o modelo de negócio tradicional de uma escola e começar de novo. Então, o que significa isso? Significa pensar uma pedagogia completamente diferente do que se faz na escola tradicional. Escola tradicional vende aula, né? Se a gente for olhar para o mercado de educação, em especial os nossos concorrentes, eles são mercadores de aula. Contratam um sistema de ensino, contratam um professor, juntam as duas coisas e entregam ali para o aluno sem agregar muita coisa além disso. Se a gente for trabalhar nessa mesma lógica, com 8 horas de aula por dia, a conta não fecha mesmo, né? Então, a gente precisou rever toda essa lógica. Isso implica em contratar professores de uma forma completamente diferente. Isso implica em fazer a gestão e o planejamento da estrutura física da escola de uma maneira completamente diferente. E aí eu falei de professor e estrutura física, que são os dois principais custos de uma escola. E o terceiro, como eu disse, é repensar todo o modelo pedagógico, porque uma coisa está ligada diretamente na outra. E isso tudo em cima de um pilar de tecnologia muito forte. Então, a gente usa na Escola Mais uma componente tecnológica muito grande. Para que essa coisa toda seja possível, a gente precisou esquecer o sistema de ensino. Então, a gente está desenvolvendo os materiais que a gente usa na Escola Mais, porque a metodologia é completamente diferente da metodologia que é usada na escola tradicional. Obviamente, que isso demanda um investimento e todo um know-how que a gente teve que construir para que a coisa toda fosse possível, né? Mas preciso contar para vocês que a conta já fecha quando a gente olha para as unidades da Escola Mais, tá? Uma pergunta que tem aqui é como é que tem sido a aceitação e expansão da escola, e até nesse ponto que você colocou de tecnologias, contar um pouquinho da Escola Mais digital que expandiu para a rede pública, né? Se você puder contar como é que foi essa mudança, e até um pouco antes da pandemia, quer dizer, você já vinha repensando a educação antes da pandemia, e a pandemia veio para dar um chacoalhão em tudo, e de novo, o que vai ter que ser repensado na educação? Bom, vamos primeiro falar da aceitação. A gente desenhou uma estratégia de entrada no mercado, levando em conta todos esses fatores que eu arranhei a superfície deles todos aqui com vocês, né? Mas como a gente mexeu muito na lógica de negócio e pedagógica da escola tradicional, a gente escolheu uma estratégia de entrada onde a gente começou devagar, né? Nós começamos no ensino fundamental 2, ou seja, no 6º ano em diante, e o plano é subir até o final do ensino médio e depois a gente volta. A gente escolheu fazer assim porque os alunos do ensino fundamental 2 usam a tecnologia e já tem um nível de autonomia que nos permite inserir tecnologia no processo de ensino-aprendizagem de uma forma muito mais contundente, vamos dizer assim, do que com as crianças pequenas, por razões óbvias. Então, a gente começou lá atrás com 6º, 7º anos só, né, desenvolvendo conteúdo e fazendo toda essa implantação. Inauguramos a primeira unidade da Escola Mais com uma turma de 6º, uma turma de 7º, não estavam nem cheias as turmas quando a gente começou as aulas em fevereiro de 2018, tínhamos perto de 40 alunos, mais ou menos. De 2018 para 2019, a gente abriu o 8º e 9º,
Aí a gente encheu a escola com aproximadamente uns 270 alunos, enchemos todas as vagas que a gente tinha disponíveis na escola. E do ano passado para esse ano nós abrimos 2 escolas novas, saímos de 260, 270 alunos para 1.200, mais ou menos, né? Abrimos esse ano com 1.200 alunos. Então, a gente vem crescendo bastante e, como eu disse, a procura pela escola e as taxas de conversão que a gente tem, elas referendam o fato de que a proposta de valor é muito forte. E a segunda coisa que você perguntou em relação à pandemia, escola mais digital, etc., aí posso contar para vocês um pouquinho como a pandemia nos impactou, né? Ou como é que tem sido para a gente trabalhar com a escola mais nesse período de pandemia. Como a gente usa muita tecnologia no dia a dia da escola, né? A gente, para explicar um pouquinho para vocês como a gente usa a tecnologia, a gente trabalha com uma metodologia educacional que a gente chama de sala de aula invertida. Não foi uma coisa que nós inventamos, mas a gente se apropria disso na Escola Mais. O que é a sala de aula invertida? Ela é parecida com quem frequentou a universidade fora, ou mesmo quem não frequentou, certamente já ouviu falar, aquela história de que você estuda em casa e depois você vai para a faculdade ou para a escola discutir com o professor aquele assunto que você estudou, né? Isso é sala de aula invertida. E a gente usa essa metodologia na Escola Mais com tudo, com absolutamente tudo. Então, o primeiro contato dos alunos com qualquer conteúdo novo acontece com o aluno sozinho, né? Sozinho, ele obviamente tem adultos olhando para ele, mas ele está lá no ritmo dele, através do computador aprendendo. Então, ele consome muito conteúdo, mesmo quando ele está dentro da escola, usando o computador. E depois ele vai para a aula discutir aqueles conteúdos com o professor. Quando veio a pandemia, a gente passou a fazer a mesma coisa que a gente fazia na escola, só que cada um da sua casa. Então, cada aluno já tem o seu computador. Os alunos já estão habituados a todo dia abrir o computador e consumir conteúdo para depois entrar na aula e assistir a aula. Então, a gente teve de mudar um pouco, obviamente, a nossa logística, porque o professor está dando aula da casa dele, o aluno está assistindo a aula da casa dele, mas a gente continuou fazendo a mesma coisa que a gente fazia, cada um da sua casa, e o desafio tecnológico para nós ele foi muito reduzido, porque todo mundo já usava a tecnologia na escola, do professor ao alunado. E para nós a adaptação foi tão rápida e o volume de material e de conteúdo e de know-how com o uso de tecnologia que a gente tem é tão maior do que as outras escolas, na média, que a gente começou a ser procurado por colegas e ex-colegas que trabalham em redes públicas pedindo ajuda, né? Me ajuda, eu estou aqui na minha rede pública patinando para saber o que eu vou fazer com os meus alunos, para que a gente pudesse disponibilizar uma parte do que a gente faz para a rede pública. E a gente fez isso, a gente fez parceria com, acho que são 15 até agora, municípios, mais o estado de São Paulo, e a gente está atendendo hoje com as nossas aulas online e com o nosso conteúdo digital. Eu vou tirar o estado de São Paulo da conta porque não foram por adesão, as escolas têm que aderir. Mas se pegar os outros municípios todos, são 250 mil alunos aproximadamente. E no estado de São Paulo a gente deve ter mais uns 30 ou 40 mil que aderiram já, né? Então, a gente deve atender hoje, além dos nossos 1.200 alunos, quase 300 mil alunos com a solução da Escola Mais. A gente tá vendo, né, Zé, uma distância que era do ensino público e privado, que já era muito grande, ficar completamente gigante agora na pandemia, né? Como é que é a solução disso? Como é que vai resolver? Você acha que caminhos desses de escola mais digital, como é que você enxerga que a gente possa mudar de fato a educação? Onde estão os principais gargalos para isso ser resolvido? Essa é uma pergunta para umas 10 lives depois a gente faz, e é um debate enorme, mas o que eu acho, eu queria pegar, na verdade, uma parte da tua afirmação para falar um pouquinho sobre ela. Existe, sim, um aumento no gap, vamos colocar dessa forma, mas eu não acho que esse aumento no gap ele não é entre escola pública e escola particular, é entre as pessoas que têm mais recursos
né? E, portanto, em geral, mais renda ou maior condição financeira, e as pessoas que têm menor condição financeira. Porque não é verdade que a escola pública está sofrendo mais do que a escola particular. É verdade que a escola pública está sofrendo mais do que a escola particular, que tem recursos e está preparada, o que não é o caso da maioria das escolas particulares, em especial aquelas que competem com a escola mais, competem, ou digo, que estão na mesma faixa de preço, né, porque é uma quantidade muito grande de escolas, mas também é verdade por uma quantidade razoável até de escolas que custam mais caro e que não conseguiram se adaptar a esse modelo de ensino à distância. Agora, as famílias que estudam nessas escolas mais caras, porque são mais abastadas e têm uma condição financeira melhor, conseguem garantir que os filhos tenham uma perda do ponto de vista educacional reduzida, né? O que não é verdade com o público que está em escola pública ou que tem menos condição financeira. Então, a pandemia criou uma distância, sim, mas é uma distância entre quem tem mais dinheiro e quem tem menos dinheiro. Aumentou a desigualdade. Eu acho que esse seria a análise, ou ainda é cedo, né, até para a gente fazer análise, mas é a minha leitura, pelo menos, desse cenário. E como a gente faz para caminhar mais rápido no sentido que a gente precisa, né, de melhoria da educação no Brasil, aí, de novo, acho que tem uma frente enorme de coisas a serem feitas. Acho que a gente precisa investir mais em educação. Eu acho que o Brasil investe pouco comparado com outros países, mas mais do que isso, a gente precisa gastar melhor o dinheiro que a gente investe em educação, né? Isso muitas vezes passa por parcerias público-privadas e coisas nesse sentido, que inclusive estão no nosso radar da Escola Mais, né? E vamos fazer mais Escola Mais por aí. Acho que assim a gente também, obviamente, ajuda bastante. Tem uma pergunta aqui, até comentando do que você mencionou, né, de a escola continuar no dia seguinte, com tecnologia e tudo mais. A gente tem lido muito até de uma crise que tem chamado de Zoom fatigue, né, quer dizer, as crianças cansadas de estarem só online. Como é que você enxerga esses desafios socioemocionais, vamos dizer assim? O que foi realmente uma oportunidade? O que está sendo uma crise importante para ser adaptada? Até porque a volta à aula vai ser... Como é que vai ser a volta à aula, né? Então, como é que você enxerga essa parte do digital, do híbrido? O que veio para ficar e o que não volta mais? Acho difícil no meio dessa situação absolutamente atípica que nós estamos vivendo, fazer qualquer previsão, porque a gente não sabe nem quando é que isso vai terminar. Mas eu tenho algumas coisas que eu acho que são importantes da gente observar em relação a essa situação que a gente está vivendo. Primeiro, o screen time das crianças, né, para falar um pouco da questão da fadiga do Zoom, né, o screen time dos jovens e das crianças, ele é alto, e ele era alto antes da pandemia, e se nada mudar, ele vai continuar sendo alto. O que mudou é que eles saíram de outras coisas que eles faziam, principalmente entretenimento, e foram para um screen time mais voltado para educação, né? E isso é um desafio enorme para a escola, já era, né? De novo, já era, e é um desafio enorme para a escola nesse momento, porque quando você tem o aluno de corpo presente ali na sala de aula, ele pelo menos está lá de corpo presente, e você tem como controlar se ele está com uma tela na mão ou não. Quando você tem o aluno estudando de casa, ele não está lá de corpo presente, e você ser tão atraente para o aluno quanto um jogo, um vídeo do YouTube, esses rapidinhos, né, que os alunos gostam, um TikTok ou qualquer coisa desse tipo, é um desafio muito grande. Então, eu acho que se esse processo todo servir para as escolas pensarem ou repensarem como tornar o processo ou o percurso acadêmico dos alunos menos maçante e mais interessante, eu acho que a gente tem um ganho incrível. Não sei se a gente vai ver como tendência, pensando no mercado ou no setor como um todo, um movimento de ensino híbrido acontecer em massa ou em escala, mas certamente vão surgir iniciativas
no sentido de manter isso que a gente está construindo, porque tem um valor enorme, né? É possível fazer muita coisa à distância. Por outro lado, é claro que existe uma perda grande, né? Você falou de como é que a gente trata as habilidades socioemocionais à distância, e isso é muito mais difícil, porque você não tem a interação social entre os jovens, né? Portanto, você trabalhar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais à distância já é um desafio presencialmente. À distância é um desafio ainda maior. Então, acho que a gente tem uma perda nesse sentido com a pandemia, uma perda maior do ponto de vista acadêmico, inclusive para as escolas que não conseguiram se preparar e até agora. Mas o que eu acho que fica de lição para nós, e isso acho que vai ser overall para o setor, é como é que a gente repensa um pouco o nosso sistema para ele ser menos maçante. Isso acho que fica. As outras coisas eu acho um pouco cedo a gente tentar chutar o que fica, o que muda, né? Ainda é muito cedo. Tem uma pergunta aqui, até você falou de ensino a distâncias mais curtas, né? Qual a sua opinião sobre plataformas como o Khan Academy, que trouxe, né, essa ideia de aulas mais curtas, menores, e se esse modelo veio para ficar? Quer dizer, você já respondeu em parte, mas no sentido, o EAD por si só não seria suficiente, pelo que eu entendi. Não, eu não acho que a gente vai fazer... Eu não acho que a gente vai conseguir construir uma história interessante na educação do país se a gente não trabalhar alguns aspectos que não dá para trabalhar à distância. Então, sei lá, tentando extrapolar aqui completamente os limites do que seria hoje permitido, inclusive, fazer, se a gente pudesse fazer uma escola totalmente à distância, eu não acho que isso funciona como solução de país. Isso pode funcionar pontualmente para uma família ou para outra, mas não funciona como uma solução geral para todo mundo. Acho que o presencial, mesmo que com uma frequência mais baixa ou com um tempo menor de permanência na escola, é possível, pelo menos para uma parte do público, mas completamente remoto não vejo funcionar. E aí, para falar um pouquinho de Khan Academy, ou de como é que funcionam essas, né, as plataformas de EAD de maneira geral, eu acho que todas essas iniciativas são muito válidas. Depende muito de como você as usa, né? Eu falei um pouco que a escola particular ruim, né, a escola particular que não está entregando educação, é aquela que, em geral, pega um sistema de ensino de prateleira e usa de qualquer jeito. Isso não significa que os sistemas de ensino sejam todos ruins, ou que todas as escolas que usem sistemas de ensino sejam ruins. Isso depende muito de como você usa, como você incorpora esse sistema de ensino nas suas práticas. O mesmo vale para as plataformas EAD. Não tem nenhuma, ou pelo menos a Khan Academy, eu não acho que seja uma plataforma ruim. Eu acho que existem maus usos do Khan Academy e bons usos do Khan Academy, né? O que a gente faz na Escola Mais, ou todo o material e o conteúdo que a gente produz, de certa forma é bastante parecido com o que o Khan Academy faz. Começou com a matemática, né? Hoje já faz com uma série de coisas. Vamos passar, vi que o seu despertador tocou aí, né? Para a gente seguir agora nas perguntas. Tem uma pergunta aqui que pergunta para você se é viável, do ponto de vista de negócio, uma rede privada assumir a gestão pública de todas as escolas sendo remunerada pelo poder público. Como é que você enxerga isso? Eu acho que são dois debates diferentes para a gente fazer, né? Um deles é possível o governo fazer parceria com o setor privado e direcionar uma parte do recurso e, portanto, das matrículas do setor público para o privado? Acho que é possível, acho que é viável. Já acontece em alguns estados, inclusive em São Paulo, no caso das creches e agora dos primeiros anos da educação infantil, a prefeitura já está fazendo, inclusive com instituições que têm finalidade lucrativa. Então, acho que isso é possível. E uma outra coisa diferente é você terceirizar a gestão de toda a rede, né? Eu acho que
uma parte do problema que a gente vive na educação pública no Brasil é que as redes são muito grandes e muito complexas e muito diversas, né? Então, por exemplo, vou pegar o caso da Escola Mais. Eu escolho, quando eu vou abrir uma Escola Mais, aonde faz sentido eu abrir uma Escola Mais e que tipo de aluno que faz sentido eu trazer para dentro da escola. Um gestor público não pode tomar essa decisão. Então, você tem escola pública, sei lá, vamos falar, seja da Prefeitura do Estado, em Pinheiros, e você tem escola pública na beira do Córrego do Turvo, para não sair muito da nossa geografia aqui, ali no limite entre Carapicuíba e São Paulo, né? Que é um lugar que não tem nenhum tipo de estrutura de saneamento ou de qualquer outra coisa. São realidades completamente diferentes em vários aspectos, né? Então, acho que um pouco dessa diversidade que o Estado tem que lidar, né? É o que traz uma complexidade. Então, fazer gestão da rede pública seria complexo, tanto para o setor público como para o privado, porque é complexo. Podemos discutir se o setor privado faria isso melhor do que o público. Em vários aspectos, eu acho que sim, mas em uma opção de outros, eu acho que não. Agora, que é possível o setor público fazer parceria com o setor privado e migrar uma parte dos recursos e das matrículas, isso eu estou absolutamente certo de que faz sentido. Uma pergunta agora, Zé, mais ligada à própria estrutura física da escola, quer dizer, a estrutura da física é tradicional, tem cadeira, tem lousa, e depois o negócio, se vocês só têm unidades próprias e não franquias. Então, vale a pena contar um pouco de como vocês fazem a gestão física da escola e do espaço maker e assim por diante. Boa pergunta. Eu, na verdade, falei que a gente reinventou o modelo de educação para fazer a Escola Mais, mas eu não expliquei o que isso significa, né? Então, é uma excelente pergunta. Vamos lá, gente, de novo. Acho que sempre gosto de fazer analogia, porque isso ajuda a gente a entender do que a gente está falando. O que é uma escola tradicional? Pensando principalmente na minha concorrência, tá? O que é uma escola tradicional? É uma escola em que o aluno chega, fica, em geral, durante 4 horas por dia assistindo aula. Ele chega, entra, senta numa cadeira, ali numa sala com 30, 40 alunos, e vai trocando de professor e ele fica lá assistindo aula durante aquelas 4 horas que ele permaneceu na escola. Isso é uma escola tradicional. O que é a Escola Mais? Como é que é o dia do aluno dentro de uma escola, de uma unidade da Escola Mais? Ele entra, ele fica, ao invés de 4 horas, ele fica 8 horas na escola, e ele vai experimentar o que a gente chama de 3 estratégias pedagógicas diferentes. Ele tem uma primeira parte, que é o que a gente chama de roteiro de estudos, um momento em que a gente junta sempre 2 turmas, então até 70 alunos, numa sala que parece a biblioteca, vamos dizer, a biblioteca da escola. São mesas coletivas, cada aluno sentado ali com o seu Chromebook, consumindo um conteúdo que a gente preparou para eles, que é aquele primeiro conteúdo ou aquele primeiro contato que os alunos têm com cada assunto que eles vão estudar, né? Cada aluno no seu ritmo, cada aluno na sua velocidade, e a gente tem educadores nesse espaço para garantir que os alunos estejam fazendo aquilo que eles precisam fazer e para ajudá-los com as dúvidas que eles têm. Então, isso é uma parte do tempo do aluno. Outra parte do tempo do aluno é assistindo aula. Então, o aluno vai para a sala de aula, aí são 35 alunos por sala, e ele assiste a aula como numa escola convencional, com a diferença de que ele já teve algum contato com aquele assunto antes de entrar na aula. E a terceira parte, que não tem nada a ver com essas primeiras 2, porque essas primeiras 2 têm o objetivo de endereçar dentro do nosso currículo todos os aspectos do desenvolvimento acadêmico do aluno, ou seja, conteúdo, basicamente, ele vai desenvolver entre roteiro de estudos e aula. E depois ele vai para uma terceira estratégia que a gente chama de Maker Lab, onde a gente, de novo, junta 2 turmas, então até 70 alunos, em mesas coletivas, onde eles vão trabalhar com o desenvolvimento de projetos, geralmente concretos. Eles vão construir alguma coisa e é nesse ambiente que a gente trabalha com os alunos o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, nesse momento, esquece conteúdo, eu não vou falar de conteúdo nesse ambiente, nós vamos ajudar os alunos a trabalhar em equipe, a persistir e por aí vai. Sempre no Maker Lab em inglês. Então, as aulas no Maker Lab eles fazem em inglês, porque é um momento em que eles estão praticando a língua estrangeira. Tem aula de inglês também,
mas no Maker é em inglês. E o dia do aluno, ele geralmente está girando entre esses 3 espaços. Ele chega na escola, ele assiste uma aula, depois ele vai para o salão de estudos, depois ele vai para o Maker Lab, depois ele assiste mais uma aula. Então, ele está girando entre os espaços. E a gestão do espaço físico da Escola Mais, ela é muito diferente da escola tradicional, né? Porque ao fazer o aluno circular, a gente desenha o espaço de um jeito que todos os espaços, quando a escola está cheia, todos os espaços sejam ocupados o tempo todo. Então, a gente tem uma ociosidade e, portanto, uma eficiência no uso do espaço muito maior do que as outras escolas. Nossa ociosidade é muito baixa, né? Esqueci alguma coisa da tua pergunta, não? Não, mas tem uma complementar aqui, Zé, que é o modelo da Escola Mais funcionaria em cidades pequenas? Ou o modelo depende de alta escala de alunos por sala e alunos por unidade para parar de pé? Não, não depende. E essa foi uma premissa quando a gente construiu o modelo da escola, de fazer unidades que não fossem exageradamente grandes, porque, embora isso traga uma eficiência na diluição de custos fixos, isso contribui para uma diminuição na qualidade em geral, né? Em especial no nosso caso, que trabalhamos com uma equipe mais enxuta do que as outras escolas. Então, as nossas unidades, quando a gente pensa no modelo atual, onde a gente tem só o ensino fundamental 2 e o ensino médio, são unidades de 570 alunos no mínimo, né? Esse é o tamanho menor. O que é absolutamente viável de se levar para uma cidade menor, né? Então, em geral, quando a gente olha para os mercados que fazem sentido a gente precisa ter em torno de 5 a 10 mil alunos de ensino fundamental 2 e ensino médio, estudando em escolas particulares para fazer sentido a gente entrar numa determinada região, seja uma cidade ou seja uma região geográfica dentro de São Paulo, né? E a gente não trabalha com franquia, que acho que foi uma pergunta que você fez um pouco antes. A gente não trabalha com franquia ainda, a gente ainda não desenhou um modelo de franquia, e eu vou colocar um asterisco no ainda, porque ainda quer dizer que a gente vai trabalhar em algum momento. Na verdade, a gente não sabe. A gente gostaria de desenvolver essa tese, mas ela ainda não está madura dentro do nosso negócio. Então, por enquanto, são só unidades próprias. Vou fazer mais 2 perguntas aqui, Zé, para a gente respeitar o tempo. Uma diferente aqui, mais ligada à questão governamental. Se você acredita em charter schools no Brasil a curto e médio prazo? Acredito. Eu, na verdade, acredito em algo que vai um pouco além da charter school, como eu estava dizendo, porque no fundo, assim, a charter school, em geral, nós estamos falando de parceria público-privada com instituições sem finalidade lucrativa. Pelo menos é assim que se desenha nos Estados Unidos. Eu acho que isso vai acontecer com mais volume no Brasil. Já acontece, então é bom lembrar, já acontece, em especial nos anos iniciais da educação básica, né? Educação infantil, creche acontece muito. E também acredito que a gente vai ver iniciativas da gestão pública fazendo parcerias com parceiros privados com finalidade lucrativa, como também já existe e está começando lá embaixo, na creche, na educação infantil, que é onde existe uma menor oferta de vagas por parte da rede pública, né? Por que eles começaram por aí? Porque é onde eles têm mais fila de espera, no fundo, né? Mas eu acho que isso vai subir, sim. Então, vejo que isso vai acontecer cada vez com mais frequência. E aqui, por último, Zé, que acho que vale a pena, porque a gente retoma no que é importante para a educação. Uma pergunta de um pai de uma criança que vai entrar na escola no que vem. Em meio à competição ferrenha e modismos existentes no mercado educacional privado hoje em São Paulo, quais são, na sua opinião, os principais fatores que pais devem levar em consideração na escolha da escola dos filhos? Alguém que vai começar a estudar o ano que vem? Então, isso, imagino... Isso, um pai, o que deve levar em consideração para escolher a escola dos filhos?
Eu acho que depende muito do tipo de escola que você está falando, né? Então, sem conhecer a sua lista de escolas que você está considerando ou que você poderia considerar em função da tua geografia, é um pouco mais difícil de falar. Mas, genericamente, né? Vamos tentar generalizar a resposta. Eu acho que é importante você olhar a reputação da escola. Então, tentar entender se é uma escola que tem mais tempo de história, como é que ela construiu a sua história, quem são as pessoas que se formaram nessa escola. Acho que é importante você entender como essa escola prepara os alunos para desempenhar numa prova. Então, eu falei um pouquinho de qualidade, né? E falei que achava que desempenho em prova como o Enem fazia sentido para a educação e, enfim, continuo achando. Acho que você tem que olhar isso, como é que a escola posiciona no Enem, se ela já está ranqueada no Enem, como é que ela ranqueia no Enem, e o que ela faz para ajudar o teu filho a se preparar além do Enem, porque acho que o Enem é um aspecto importante, mas o que mais essa escola está fazendo para ajudar o teu filho a se preparar do ponto de vista socioemocional, do ponto de vista do desenvolvimento de línguas, que tipo de suporte pedagógico essa escola oferece para o teu filho, além daquilo que faz parte da grade horária convencional, como que a escola incentiva o seu filho a participar de projetos fora da escola, que façam com que ele interaja com o mundo à sua volta. Então, eu acho que é um processo super importante, né, esse de escolha da escola, e acho que olhar para o que a escola entrega lá na ponta é o ponto de partida que eu faria se eu fosse olhar a escola. Muito, assim, desculpa estar me alongando, mas é muito fácil a gente se deixar cair na tentação de entrar na escola e achar que se o cafezinho está gostoso e a diretora foi bem educada, a escola é boa, e a gente não pode fazer essa confusão, né? A escola boa é aquela que prepara lá na ponta o aluno para enfrentar o mundo, e não necessariamente aquela que faz o melhor café. Então, só tomem cuidado para não cair nessa tentação na hora de avaliar a escola. Não é a melhor propaganda e nem o melhor café que fazem a melhor escola. É aquilo que ela entrega lá na frente. Lembra a frase do John Dewey, né? Que a educação não é a preparação para a vida, né? É a própria vida. Então tem que... Não, e assim, como a gente vive dentro de escola, né? Eu digo, nós como pais, então se é um pai que não pôs o filho na escola ainda, daqui a pouco ele vai começar a viver dentro de escola, a gente às vezes tende a se estressar com a escola porque tem trânsito na porta da escola, porque teu filho perdeu um casaco dentro. A gente vê muito isso na escola mais, né? Meu filho perdeu o casaco e a escola não tomou nenhuma providência em relação a isso. São todos fatores. A organização da escola, obviamente que é um fator importante, né? Todos os fatores que envolvem esse trabalho e essa logística que a gente tem, eles são importantes. Mas a coisa que é fundamental é o que ela entrega lá na ponta. O que a escola entrega lá na ponta. Zé, muito obrigado. Acho que a gente está chegando no tempo e aqui a gente costuma ser rígido, né, Diana, com o tempo. Tem muito tempo para a gente conversar de Escola Mais, uma pena, uma hora foi pouco. Acho que faltou até... Estamos contando com você na Escola Mais para melhorar essa posição do Brasil no ranking de PISA. Você não contou um pouco dos alunos advindos de escola pública, como foi a evolução deles na Escola Mais, é um negócio bacana. Acho que eu deixo aqui um finalzinho com você e só convidando os que ficarem interessados. A Escola Mais é bastante ativa na rede social, né, Zé? Você passa os principais canais, dá para contar um pouquinho de história, com um pouquinho de educação e do setor. Agradecer a todos que estão aqui presentes. Eu passo aí para o Zé últimas palavras e depois para a Diana. Tá bom, gente. Na verdade, eu é que agradeço mais uma vez ao convite e a participação de todos. Se alguém tiver alguma pergunta adicional que de repente não tenha sido esclarecida aqui, pode compartilhar meus contatos, Cássio e Diana, e eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Tem várias perguntas, aliás, que não foram respondidas pelo tempo mesmo, então nós vamos te passar, aí depois a gente responde individualmente as pessoas. Bom, eu te tiro o chapéu, realmente, que coragem, é um projeto tão importante, tem que ter coragem para enfrentar um projeto assim, e esse sucesso que você está tendo beneficiará
de uma maneira, da maneira mais importante, né? Esses jovens. Então, é fantástico ouvir isso, que você tenha muito sucesso. Obrigado. E esperamos ter você aqui de novo no futuro, contando para a gente como você está no melhor ranking no Enem, como está indo muito bem, num breve futuro. Vai ser um prazer.